Olá pessoal, tudo jóia? Muito bem, bora para o nosso capítulo de Step by Step, nosso episódio de Step by Step, onde a gente vai fazer aí uma última explanação a respeito dos controles para otimização da imagem bidimensional, ok? Depois da vinheta. Ok, pessoal, então hoje nós vamos falar de mais alguns recursos de uma forma breve, ok? São recursos importantes, mas eles vêm, eu diria que numa gradação assim de importância, ou numa escala de importância, seriam ajustes mais finos que nós fazemos mais ao final, depois que nós já fizemos aqueles ajustes dos quais nós já conversamos, né? Que são assim absolutamente imprescindíveis, ok? Esses ajustes também são ajustes importantes, mas como eu disse, são um pouquinho mais sutis, assim, um pouquinho mais leves, tá? Nós vamos falar de Dynamic Range ou faixa dinâmica, ok? É um ajuste que está sempre à mão em qualquer um dos equipamentos que vocês trabalhem. Nós vamos falar sobre rejeição e compressão e nós vamos falar sobre persistência, tá joia? Então vamos lá. Bom, o que é que o ecocardiografista precisa para sua imagem? Nós precisamos de contraste, nós precisamos de uma boa definição da interface músculo, miocárdio, sangue, certo? Então esses controles eles vão meio que trabalhar nesse sentido, tá? Exceto a persistência, mas faixa dinâmica, compressão e rejeição vão trabalhar no sentido do contraste da imagem, ok? Então são controles de contraste. O que é que a faixa dinâmica ou Dynamic Range faz? Conforme a gente aumenta a faixa de intensidade de ecos que o equipamento capta e traduz em imagem, menos contrastada, mais soft fica essa imagem, porque ela ganha diversas tonalidades de cinza, né? Entre o preto e o branco existe ali os 50 tons de cinza, ou muito mais que isso, ok? E quando a gente quer aumentar o contraste da imagem, então nós diminuímos a faixa dinâmica, porque a bem da verdade não me interessa tanto assim estudar essa pequena diferença de intensidade de ecos, como é importante, por exemplo, para o ultrassonografista que vai estudar um parênquima hepático, um parênquima esplênico, enfim, né? E que inclusive vai comparar a ecogenicidade desses órgãos, não é mesmo? Para o ecocardiografista, isso se torna menos importante, vamos dizer dessa forma, ok? E eu preciso desse bom contraste da imagem, eu preciso dessa boa definição, tá? Por isso a gente trabalha geralmente com a faixa dinâmica mais baixa. Compressão é um ajuste que é muito similar à faixa dinâmica, tá certo? É como se ele equalizasse ou se ele balanceasse os ecos mais intensos e os ecos menos intensos. E de alguma forma isso também vai se traduzir aos nossos olhos como um contraste maior ou menor da imagem, ok? Geralmente quando a compressão é mais alta a gente tem uma imagem mais soft também, menos contrastada. E quando a gente usa uma compressão mais baixa, a gente percebe melhor este contraste, tá certo? Já a rejeição, o recurso de rejeição, também vai trabalhar no sentido de rejeitar os ecos de baixa intensidade, ok? Então também acaba sendo um recurso que, a grosso modo, quando a rejeição está alta, isso escurece um pouco a nossa imagem, pois que é como se ele filtrasse os ecos de menor intensidade. Então isso de uma maneira geral escurece a nossa imagem, tá certo? E seriam então esses três grandes controles, vamos dizer assim,
meio que de contraste, né? Diferente do ganho, que trabalha muito com o brilho, tá certo? Seriam controles de contraste. Importante também a gente lembrar que existem os mapas de cinza, os diferentes mapas de cinza. E esses mapas de cinza que os equipamentos têm, que vem de fábrica, que você escolhe com qual mapa de cinza você quer trabalhar, também tem mapas que são mais contrastados ou menos contrastados. Tem mapas que puxam mais para uma tonalidade de azul, né, aquele branco azulado, e tem outros que um pouco mais amarelado, vamos dizer assim, ou menos azulado. Enfim, isso também deve ir de acordo com as suas preferências pessoais, tá joia? Para você deixar ali no seu preset um mapa de cinza que você acredita que se adeque melhor à imagem e que ao seu ponto de vista deixe a imagem com uma melhor qualidade. Finalmente, para a gente acabar então com essa discussão de otimização da imagem bidimensional e poder partir para outros recursos, né, de controle da imagem do Doppler, do colorido, nós vamos falar a respeito da persistência. A persistência também é um controle que, via de regra, tem em todos os equipamentos e que vai trabalhar o tempo que um pixel persiste na tela. Portanto, se eu trabalhar com uma imagem com alta persistência, eu vou ter um determinado pixel que fica na tela por mais tempo. E isso acaba, quando a gente trabalha com imagens com alta persistência, acaba se traduzindo por uma imagem mais soft, mais macia, tá certo? Em cardiologia, talvez não seja tão legal, até porque a gente precisa de um alto número de quadros por segundo, porque eu estou estudando um órgão em movimento, não é mesmo? Então, essa coisa do pixel persistir numa necessidade como essa, de um alto número de quadros por segundo que eu preciso, acaba ficando uma coisa meio contrária à outra, tá certo? Então, via de regra, a gente não trabalha com persistência alta, porque isso vai reduzir o número de quadros por segundo e eventualmente pode deixar até mesmo uma imagem um pouco borrada, tá? Que é diferente você fazer isso no abdômen, por exemplo, que é um órgão ali, ele tá estático, ele tá parado, e aí traz essa certa maciez à imagem, tá bom? Mas realmente em cardiologia a gente trabalha com persistência mais baixa, tá certo? Pessoal, super obrigado, eu espero então que vocês tenham fuçado aí no equipamento de vocês. Se não fuçaram, eu os estimulo e os desafio a fazê-lo. É importante a gente reconhecer a máquina que a gente trabalha, e a otimização da imagem é um assunto pouco abordado e muito importante também, tá joia? Um super beijo para vocês, uma semana excelente para todos nós. Até a semana que vem. Beijão!